Bom, a gente vai falar hoje sobre situações especiais que acontecem no gamão. São situações que não são tão comuns, mas importantes para quando acontecerem a gente saber o que fazer. Tem uma regra no gamão que é o seguinte: quando você joga dois dados, você precisa jogar os dois dados se for possível isso. Claro que em algumas situações do gamão eu não consigo jogar um dos dados porque eu estou bloqueado, não consigo me movimentar e eu descarto esse dado e jogo apenas um. Por exemplo, aqui eu tirei 5 e 4, eu não vou conseguir andar esse 5 se eu for a peça roxa, eu estou andando para cá, né? Por que eu não vou andar esse 5? Porque todas as casas em que eu poderia cair com esse 5, elas estão exatamente bloqueadas. Então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, bloqueada. Não consigo andar com essa. Vou tentar andar com essa. 1, 2, 3, 4, 5, também está bloqueada aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu não consigo andar porque o meu limite, eu não consigo passar para cá. 1, 2, 3, 4, está bloqueado. Eu não consigo tirar ainda porque eu preciso que todas as 15 peças minhas estejam no meu quadrante interno. Com isso eu não ando esse 5, eu ando apenas o 4, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4. Eu consigo andar para cá ou para cá, né? 1, 2, 3, 4, eu poderia andar esse 4 aqui. Nesse caso, existe uma regra no gamão que se eu puder jogar os dois dados, eu tenho que jogar os dois dados combinando da forma que for. Se eu olhar no primeiro momento, eu não consigo realmente jogar esse 5, né? Como a gente viu aqui, está bloqueado aqui e está bloqueado aqui. Porém, se eu jogar primeiro o meu 4, eu passo a poder jogar o 5. Como assim, Rafa? Olha aqui. 1, 2, 3, 4. Onde que eu jogo esse 5? Realmente aqui, dessa forma, eu não jogo. Se eu mover o 4 dessa maneira para cá, eu realmente não consigo jogar o 5. Porém, se eu mover esse 4 para cá, 1, 2, 3, 4, eu passo a poder jogar o 5 com essa peça. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, essa se torna, nesse caso, a minha mexida obrigatória, a minha mexida compulsória. Olha que interessante. No gamão, então, repetindo, se eu não puder jogar um dos dados, eu realmente não jogo. Só que se o outro dado meu permitir que eu jogue o segundo dado, eu faço a mexida que é necessária para jogar os dois dados. Eu jamais posso jogar apenas um dado quando em alguma combinação do gamão eu puder jogar os dois, entendeu? Então aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. É a única jogada possível, por incrível que pareça, nessa configuração, mesmo podendo jogar 1, 2, 3, 4 aqui e não jogar o 5 em lugar nenhum. Então, nesse caso, eu sou obrigado a jogar aqui, tá bom? E da mesma forma que se você tem uma situação em que você é obrigado a jogar dois dados, você tem que jogar, você não pode descartar um, existem algumas situações raras também que você pode jogar apenas um dos dados e esse dado pode ser qualquer um dos dois, e o outro com certeza você não vai jogar. A maior parte das situações do gamão, quando você não pode jogar um dado, você já sabe qual o dado que não pode jogar. Por exemplo, se aqui saísse um 5 e um 6, tá? Aqui é um bom exemplo, um 5 e um 6. Eu já sei que eu não consigo mexer o 5, porque 1, 2, 3, 4, 5, está bloqueado aqui. Aqui eu não consigo, ó, mexer o 5 também, está bloqueado. Mas eu sei que eu consigo mexer o 6 para cá. E uma vez que eu mexo o 6, eu também não consigo mexer o 5 para cá. Então eu não consigo usar esse 5 em nenhuma ocasião nessa configuração aqui do tabuleiro. Lembrando que o branco está retirando as peças para lá, né? Aqui é o quadrante final. E o branco precisa percorrer esse caminho aqui, que está com prime aqui na casa externa do roxo, tá? Porém, se em vez de 6,5 fosse 6,4 ou 4,6, eu teria uma situação curiosa. Eu posso jogar apenas um dado, mas eu não sei qual dado que eu posso jogar. Na verdade, existe um dado que obrigatoriamente você vai jogar, eu vou te explicar essa regra especial. Se eu tentar jogar o 4, eu vou preferir, porque com 4 eu faço essa âncora aqui. E com essa âncora, eu consigo atrapalhar o meu adversário a retirar as peças dele. Estrategicamente, para mim, seria muito melhor jogar esse 4 aqui e esperar na âncora. E eu não vou conseguir jogar o 6. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 está bloqueado. Então não tem como jogar. E aqui muito menos, porque eu não tenho casa suficiente para jogar o 6. Lembrando que eu não posso retirar essas pedras ainda, porque eu não estou com todas as minhas pedras brancas no quadrante de chegada, tá? Nesse caso, eu poderia jogar o 4 para cá e não jogar o 6. Mas eu também posso jogar essa peça para cá, para casa 18, né, da casa 24 para casa 18, fazendo um movimento de 6 casas, e eu também não vou conseguir jogar o 4. Olha que curioso, ó. 1, 2, 3, 4, bloqueado. 1, 2, 3, 4, bloqueado. E aqui eu não posso, porque eu não tenho casas suficientes para mover, já que eu não posso retirar as pedras ainda.
Nesse caso, você poderia dizer, então eu escolho, se eu jogo 4 ou 6, eu prefiro jogar o 4, cobrir essa peça e fazer minha âncora. Não. Existe uma regra no gamão, também uma dessas regras especiais, que diz que se você só pode jogar um dos dois dados, você precisa sempre jogar o maior possível. Possível no caso, né? Porque aqui se a gente jogasse o 5-4, por exemplo, como a gente viu que o 5 não tem como jogar, você obrigatoriamente jogaria o 4 e poderia jogar ele para cá, descartando o 5. Só que no caso do 6-4, os dois números são possíveis individualmente serem jogados descartando o outro. Então, nesse caso, você é obrigado a jogar o maior dado. Nesse caso, você é obrigado a jogar o 6 para cá e não jogar o 4, por mais que com isso você deixe duas pedras suas expostas, e aí pode ser trágico, porque na próxima rodada ele pode comer sua peça, pode fechar cada vez mais a casa interna dele e deixar você sem saída. Então temos a segunda situação especial no gamão, que é o movimento apenas do dado maior, quando você só pode mover um, tá bom? Bom, gente, estou com o placar aqui porque uma outra situação que eu quero falar para vocês envolve o dado da dobra e envolve o placar estabelecido entre os concorrentes, né? Supondo, então, que o time branco está para fechar, então, a partida, o roxo está 3, o branco está 4, e nós vamos jogar, e aí com esse placar, para proteger o fato de o branco só precisar de mais um ponto para ganhar, é estabelecida uma regra chamada Crawford, que é tirar o dado da dobra nesse momento. Por que tirar o dado da dobra? Porque seria muito simples, o roxo começaria a primeira jogada dele e assim que fosse fazer a primeira jogada, o roxo já dobraria o branco. Por quê? O roxo com 3 pontos não tem nada a perder se dobrar o dado. O máximo que pode acontecer é ele perder o jogo por 2, mas como só falta um ponto para ele perder o jogo, se for 5-3, se for 6-3, não faz a menor diferença, já que o jogo estabelecido é 5. E se o branco aceitasse o dado da dobra com 4-3, apenas ele teria algo a perder. Por quê? Uma vitória por um ponto é o suficiente, não precisa nem fazer gamão, precisa ganhar de forma simples com um ponto para chegar a 5. E o dado dobrado faria com que uma vitória dele chegasse a 6 pontos, ou se fosse de gamão até mais, não precisa disso tudo. E o adversário dele sim, que está com 3, precisa de um dado dobrado para quê? Para uma vitória simples valer 2, e aí ele chegaria a 5 pontos com essa vitória. Então, a regra de Crawford protege o jogador que chega a 4 pontos primeiro, fazendo com que o dado da dobra não exista, e com isso o jogo possa valer apenas a pontuação normal, 1 ponto por uma vitória normal, 2 por um gamão e 3 por um backgammon, gamão duplo ou gamão dobrado, tá bom? Então essa regra é chamada Crawford. Ah, significa que o Crawford dura para sempre? Não. Se em vez de 4-3 aqui o jogo tivesse 4-2, né, também estaria em Crawford, né, porque você está protegendo o jogador ou o time que fez 4 pontos. Mas vamos dizer que o jogo, a partida é disputada sem o dado da dobra, está em Crawford, e a partir desse momento o time que está perdendo consegue fazer um pontinho e ficar 4-3. Aí nesse caso, como já foi disputada uma partida sem o dado da dobra, na próxima ele volta. Aí essa situação é chamada de post-Crawford, é pós-Crawford, né? É exatamente a jogada seguinte, o jogo seguinte ao Crawford. O jogo está 4-3, está em pós-Crawford, significa que o dado da dobra voltou. E sim, significa que um dos oponentes vai necessariamente pedir a dobra para tentar vencer. E aí não tem o que fazer. O dado vai ficar dobrado mesmo. E aí nós temos a terceira situação do uso do dado da dobra, do uso inteligente do dado da dobra. Vocês vão lembrar que no vídeo do dado da dobra eu falei, olha, tem uma terceira situação. A primeira é eu usar o dado da dobra quando eu quero que meu adversário aceite, quando eu quero maximizar meu ganho de pontos. A segunda é quando eu quero proteger minha liderança e quero que ele não aceite. Você pode voltar lá no vídeo e rever essas duas situações. E a terceira está aqui. É quando eu estou perdendo um jogo, eu estou em post-Crawford, eu estou em pós-Crawford, eu já consegui ganhar um ponto do meu adversário que estava em Crawford, então não estou mais em Crawford, estou perdendo o jogo. Assim que eu saio, na minha primeira jogada, eu não posso dobrar logo na primeira, que a primeira cada um vai jogar o dado de uma cor, mas assim que eu jogar os 2 dados da minha cor e fizer a minha primeira jogada individual com 2 dados, eu antes disso pego e proponho a dobra. Ele vai ter que aceitar, porque se ele não aceitar, o jogo vai ficar em 4-4, se ele aceitar, quem ganhar vai levar. Por exemplo, se o branco está na liderança e o roxo sai com 3-1, ó, 3-1, roxo 3, branco 1, significa que o roxo vai jogar com 3-1 para ele. Ele faz uma saída excepcional aqui, ó, 3-1, jogando para cá. E aí o branco olha e fala, poxa, 4-3, ele vai me dobrar? E aí na jogada seguinte, por exemplo, o branco tira um 2-1 aqui. Joga o 1 para cá e joga o 2 para cá. Ele fica com 2 peças expostas, o adversário já está se estabelecendo na casa interna dele, está com uma vantagem legal no jogo a partir de agora. E aí
Terceira jogada, é a segunda jogada do roxo, ele vai e propõe a dobra, como naturalmente aconteceria, já que está 4-3 e já está no pós-Crawford. Ele resolve não pegar esse dado, ele resolve conceder nesse momento, na terceira jogada apenas, ele resolve conceder esse ponto para o adversário, porque ele considera que é melhor ele tentar uma sorte melhor do que essa. Ele acha que nessa rodada ele pode perder, tem uma chance grande, porque o adversário já se estabeleceu em mais uma casa, ele está fragilizado aqui, o adversário pode jogar, comer a peça dele voltar. Então, nesse caso, ele recusou essa dobra na terceira rodada apenas, o que, se você olhasse estatisticamente numa situação normal, seria absolutamente incorreto ele aceitar não aceitar essa dobra. O correto seria ele aceitar e seguir jogando. Porém, como ele tem essa vantagem de 4-3 no placar até então, ele prefere conceder o ponto, deixar em 4-4, porque ele quer tentar numa próxima jogada ter uma sorte melhor no dado, quem sabe ele sair jogando, ele controlar as ações ou até tirar uma combinação no dado melhor. Esse movimento ele é mais comum quando o placar está mais folgado. Se em vez de 4-3 ele estivesse ganhando por 4-2 ou 4-1, por exemplo, ele se dá o luxo de decidir ir numa abertura melhor para ele do que essa. Essa abertura foi ruim, o adversário saiu com 3-1, ele saiu com 2-1 e teve que expor duas peças aqui. Então, por mais que ele não expusesse essa peça, abrisse o 1 aqui, ainda assim é uma saída frágil para ele, é bem ruim, e o adversário tem uma perspectiva de loteamento e de controle da partida muito grande. Como ele está ganhando por 4-2, e o adversário propôs a dobra, porque tem que propor mesmo, é pós-Crawford, né? Ele prefere passar, ele prefere conceder o terceiro ponto, porque ainda assim ele está em vantagem. Então é bem comum no pós-Crawford, quando a vantagem no placar é bem grande para o time que está ganhando, ele só ir no pós-Crawford quando ele tiver segurança de que pelo menos a abertura foi bastante favorável a ele, tá bom? Então essa é uma situação. Vou falar sobre modos de jogo, que também são raros, não são muito comuns, mas que podem ser combinados. Você pode estar jogando contra o seu adversário e ele fala assim, vamos jogar na regra de Jacob. Poxa, o que é a regra de Jacob? Que doideira é essa? Nunca ouvi falar de Jacob. Vou explicar para vocês. Você só vai ganhar de gamão, tá? O gamão só vai valer 2 pontos ou mais se o dado estiver dobrado. Que regra estranha, né? Pois é. Se o dado não tiver dobrado, se o dado ficar aqui no meio, ninguém usar a dobra, redobra, não existe vitória por gamão. A vitória por gamão vale 1 ponto também. Por que vale 1 ponto? Porque eu posso valorar essa vitória. Vamos dar um exemplo que esse jogo esteja valendo uma pizza. Uma pizza para quem ganhar, hein? Então, eu estabeleço que essa partida única vale uma pizza. Então, eu não quero perder a pizza. Então, se o gamão valer 2, pode ser que no movimento dos dados eu acabe dando sorte e conseguindo ganhar aquela partida de gamão porque eu dei sorte nos dados, mais do que por uma competência e uma estratégia. E como os dois são muito competitivos ali e está valendo uma pizza, eu não quero perder 2 pizzas. Eu quero no máximo perder uma pizza. E para eu perder 2 pizzas tem que usar esse dadinho aqui, porque esse dado está dizendo para mim, olha, agora, a partir de agora está valendo 2, naquela dinâmica que a gente explicou do dado da dobra, 33%, 25%, volta lá no vídeo da dobra que é legal para você entender. E aí, com o dado dobrado, aí sim, porque aqui está estabelecido o contrato, né, um novo contrato, a partir de agora vale o dobro, ou seja, se eu perder, eu vou perder 2 pizzas, então eu vou parar e pensar, não quero perder 2 pizzas, deixa eu perder uma só, e aí o outro ganha uma pizza. Então é uma forma de proteger esses acordos de quem está ganhando, ganhar algo, e quem perder tem que pagar alguma coisa, uma pizza ali, por exemplo, tá bom? Uma outra regra é a regra de Beavers, né? E aí agora já vou começar a falar umas regras que são menos comuns, né? O que é a regra de Beavers? Ela diz o seguinte: quando eu fui dobrado, eu imediatamente depois eu posso redobrar. Normalmente no gamão, quando eu pego o dado da dobra, eu tenho que jogar pelo menos uma rodada para na rodada seguinte só eu poder redobrar. Na regra de Beavers, não. Se eu fui dobrado, eu posso redobrar, e aí posso dobrar, redobrar e por aí vai. E aí é interessante que essas redobras, elas vão ganhando nomes de outros animaizinhos. Aí raccoon, os americanos adoram botar esses nomes de animais peludos em geral. Simplesmente são nomes que, se você vir e achar estranhos, né? E se forem nomes de animais peludos em inglês, você já sabe que na verdade são nomes para dobras e redobras imediatas. Você não precisa esperar a outra jogada para redobrar. Você pode redobrar imediatamente e entregar o dado redobrado. Me dobrou? Então vou redobrar você agora. Não, então vou redobrar de novo. E aí começa a aparecer o nome de um monte de bichinho peludo em inglês, então não estranhe, mas são formas de jogo pouco comuns no gamão tradicional que a gente faz, tá bom? Então cobri todas as situações excepcionais,
quando você é obrigado a jogar os dois dados, quando você é obrigado a jogar o dado mais alto, quando você não consegue jogar um dado, né, o que, que acontece? Você simplesmente só joga um deles. Quando você tem o Crawford, que essa sim é uma situação um pouco mais comum, acontece que é o match point ali, né, que protege quem tem o match point, quem tem um ponto do jogo ali. O post-Crawford e uma estratégia de post-Crawford, tanto para quem está perdendo quanto para quem está ganhando, de poder recusar ou não esse dado da dobra compulsória. Tá bom, gente? E os bichinhos peludos que são as redobras imediatas. Um abraço, espero que você tenha curtido e gostado muito desse conteúdo de gama.